9 horas mais 27 minutos, 20 graus e 6 décimos a temperatura. O tempo Eusório apresenta-se neste momento nublado e a tendência de tempo nublado com períodos de parcialmente nublados. Já está na linha conosco o prefeito do município de Imbé, Pierre Emerim da Rosa, que na última sexta-feira conseguiu, através de uma medida, entrou com recurso, havia entrado com recurso, medida liminar, então reassumir na última sexta-feira a Prefeitura do município de Imbé, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, um dia antes do prazo do afastamento que tinha sido solicitado pelo Ministério Público na Operação Afinidade. Prefeito Pierre Emerim da Rosa, bom dia, um prazer voltar a falar com um amigo. Bom dia Elias, bom dia a toda a equipe, bom dia a todos os nossos ouvintes, especialmente os nossos ouvintes aqui de Imbé. Bom, prefeito, mais tranquilo um pouco, prefeito? Elias, tu sabe que eu estou com a mesma tranquilidade daquele primeiro dia lá quando tu me entrevistou, com a mesma tranquilidade da entrevista da semana passada. Eu não consegui ficar nervoso durante esse tempo, o qual fiquei fora aqui. Claro que a gente tem uma mágoa, assim, com o Estado como um todo, né? E essa mágoa talvez vai perdurar por muito tempo, mas eu me mantive tranquilo, sereno, aguardando, né, o desenrolar dos dias, dos fatos, até porque sei que essa situação ela não vai parar aqui, né? Ela terá vários outros desdobramentos, mesmo após a minha saída aqui do cargo. Eu não estou respondendo a ação ainda, não respondo o processo. Mas eu sei que, provavelmente, geralmente, uma investigação, pelo que a gente notou ao longo do mandato, sempre acaba virando uma ação e não necessariamente será procedente. Bom, o que pode é, no caso, o Ministério Público denunciar o senhor, e depois o Poder Judiciário vai decidir se acata ou não a denúncia. É isso, né, prefeito? Exato, Elias. E isso até é importante os nossos ouvintes saber que geralmente o Ministério Público ou até mesmo uma própria pessoa pode entrar com ação. Agora, o ajuizamento de uma ação, ele não representa aquela tese, né, apresentada pela parte autora, ela não representa necessariamente a verdade. Eu, ao longo desses quase 8 anos aí, já respondi no mínimo 5 ações. Nenhuma ação foi procedente. Inclusive, teve ações que foram também matéria a nível estadual, onde eram acusações fortes, o que acabou no final sendo plenamente esclarecido e a ação julgada improcedente. Aliás, eu nunca fui condenado a nada. Sim. Agora prefeito, o senhor achou que foi desproporcional a ação do Ministério Público em querer afastá-lo, ou afastando da prefeitura? Elias, e eu respeito o Ministério Público, tenho maior respeito, acho que o Ministério Público, o papel dele realmente é investigar, e aliás, eu sempre disse isso, e já provoquei o Ministério Público por várias vezes. Talvez eu, como fui parte, o afastado, vamos dizer assim, Elias, eu me senti prejudicado. Agora, por um outro lado, tá? Vamos ver por um outro lado. Se eu sou um juiz, um magistrado, chega uma versão, uma narrativa para mim, olha, é assim, tal. Eu não duvido se eu também não deferiria uma medida cautelar, entendeu, Eli? Eu não duvido, porque no meu entendimento, da forma como foi apresentada uma narrativa que não existe, e que na verdade eu tenho como provar aqui em qualquer instância do mundo que não existe, que nunca existiu, eu nunca mexi em um centavo do município. Então eu me senti magoado, vamos dizer assim, tá? Mas entendo o papel de cada um, entendo o magistrado quando deferiu o afastamento,
assim como também entendo agora, onde entendeu que era caso de eu retornar ao meu cargo e terminar o meu mandato, faltando aí 20 e poucos dias. É uma situação que eu não esperava que iria acontecer. Sempre me mantive sereno, magoado com o sistema sim. Mas, enfim, eu não posso baixar a cabeça, aliás, nunca baixei a cabeça, continuo aqui da mesma forma, assim, tive muito apoio, Elias, muito apoio da comunidade, impressionante o que a população me apoiou, os amigos, a minha família, tanto que a operação, né, foi realizada há poucos dias antes das eleições, e mesmo assim eu consegui eleger o meu candidato a prefeito, e dos 9 vereadores, 8 nós elegemos. Então, ou seja, um apoio, uma aprovação, um apoio popular muito grande. Agora, prefeito, quando o senhor diz, né, que o Poder Judiciário foi apenas uma narrativa do Ministério Público, mas possivelmente também devem ter apresentado, pelo menos acredito eu, deve ter apresentado alguma prova, ou não digo alguma prova, mas algum indício de irregularidade, né, prefeito? Sim, Elias. Provavelmente foi apresentado, assim, eu sinceramente, tá? Eu não li folha por folha, eu li por cima, eu tive outras preocupações também, familiares aqui ao longo do tempo. E agora, indícios de irregularidade, tem aquelas irregularidades formais e as irregularidades materiais. Tem as irregularidades dolosas, né? E as irregularidades por erro formal mesmo. Não necessariamente, Elias, quando existe um erro formal, ela tem o intuito de prejudicar o erário público. Então, depende da ótica como tu observa um erro que pode ter acontecido. Aliás, eu quero deixar bem claro, Elias, que eu duvido neste estado do Rio Grande do Sul, um prefeito que tenha investigado toda e qualquer denúncia administrativamente. Olha, nos últimos 8 anos, nós abrimos de sindicâncias, procedimentos administrativos disciplinar e especial, mais do que o triplo de investigações que ocorreram aqui em toda a história de Imbé antes de eu ser prefeito. Agora, o que a gente identifica muito, às vezes, é por um erro, por a falta de conhecimento, às vezes, do servidor público, mas não que tenha sido intencional para lesar o poder público. Né? A gente tem que saber diferenciar isso bem. Eu, por cima, assim, olhando todos os preços praticados pelo município em suas contratações, eu garanto que nenhuma contratação foi sequer pelo preço médio, foi pelo preço abaixo. As nossas licitações aqui sempre foram, as empresas que ganharam sempre foram pelo preço abaixo do valor orçado, o que já me tranquiliza também. Mas eu estou falando isso e o município é uma máquina, ele não trabalha só com prefeito, tem toda secretaria, tem servidores, tem isso e aquilo. Eu estou falando a grosso modo. Agora, é claro que nós temos que investigar a parte fina, né, os detalhes, para ver o que pode ter acontecido. Garanto que, em relação à minha pessoa, não cometi nenhuma irregularidade. Eu volto a citar que foi dito pelo promotor naquele momento, né? Porque eu também fiquei surpreso, prefeito. Fiquei surpreso. Imagina o senhor, tá? Nossa. Mas eu fiquei muito, muito surpreso realmente quando isso aconteceu. E aí eu explorei um pouco o promotor em relação a que provas que tinha ou que indícios que teria. E ele disse que por amostragem tinha identificado alguns depósitos que tinham sido feitos na sua conta e de seus parentes no momento em que estas empresas também recebiam da própria prefeitura, o prefeito. Viu, Elias, eu posso garantir, inclusive na semana passada, quinta-feira, eu fui ouvido no Ministério Público e esclareci esses depósitos que
o Ministério Público alegou que seriam objetos de propina, que na verdade não foram. Inclusive, demonstrei de que forma que ele poderia constatar que não tinha sido dessa forma. Né? É até difícil te falar aqui, tentar te explicar, porque só se fosse mostrando documentos, e daí ficaria fácil para te compreender isso. Mas eu te garanto que não teve nenhum depósito advindo de qualquer irregularidade. Nenhum, absolutamente nenhum. Tá bom. O senhor tinha alguma relação comercial com essas empresas? Não, Elias. Existe uma narrativa de que uma pessoa que eu tive uma relação, que eu tenho ao longo dos últimos 15 anos, uma relação comercial, que essa pessoa seria a dona de uma empresa. Né? Assim, talvez tu possa entender, eu, ao longo do tempo, e em determinado momento, em 2017, emprestei 3 ou 4 cheques para uma pessoa fazer desconto de custódia de cheques, o que é muito comum. Né? E essa pessoa efetuou a custódia dos meus cheques para ter crédito, geralmente são créditos pré-aprovados. Né? E na microfilmagem está lá, isso comprova o que eu falo. Os cheques foram custodiados na conta de uma pessoa que simplesmente me efetuou o depósito para compensar o cheque que eu tinha emprestado. E isso está muito claro, é só cruzar as informações no meu extrato e também abrir o cheque. Se abrir o cheque, vai estar lá, essa mesma pessoa, o qual a narrativa diz que ela é a dona de uma empresa, né, diz que o cheque está custodiado a ela. É isso. Isso o senhor apresentou quando foi ouvido pelo Ministério Público? Eu não apresentei pessoalmente, porque foi uma audiência virtual, mas eu demonstrei que... Eu vou dar um exemplo. Eu emprestei um cheque de R$1.000. Tá? Se abrisse, foi depositado R$1.000 2 dias antes de vencer o cheque. Ou seja, depositaram R$1.000, 2 dias depois foi compensado R$1.000, estou dando um exemplo. Tá? Se abrir esse cheque na microfilmagem, abre ele, que vai ver que esse cheque estava na conta da mesma pessoa que depositou ele para mim. O senhor deu um cheque para essa pessoa e essa mesma pessoa depois devolveu o dinheiro para o senhor. Foi isso? Depositou o cheque. Essa mesma pessoa que efetuou o depósito é a mesma pessoa que está lá o cheque nominal e demonstrando onde estava custodiado o cheque em nome dela. E fecha exatamente os valores. E as datas também fecham? Fecham tudo porque isso é a verdade. Só fecha porque é verdade. Né? Então, eu vou tranquilamente, Elias. E olha que eu fiquei 2 semanas sem nem recordar, porque eu tive acesso a essas informações 2 semamas depois do início da operação. Tá? Olha que eu até fiquei intrigado comigo mesmo, mas que depósito é esse, que situação. Quando a gente foi ver, daí claro, veio lá a gente foi cruzar as informações, o valor do depósito 1.000, o valor do cheque 1.000, depósito 2 dias antes da compensação do cheque. Abre o cheque, né? Abre a microfilmagem do cheque, vai ver que esse cheque está nominal a essa pessoa que fez o depósito. Mas até então nem eu, se tu me perguntasse lá no dia, olha, tu recebeu o depósito, eu também não me lembrava. Não me lembrava mesmo. Mas ainda que bom que tem, que os bancos têm as informações e que os cheques existe a microfilmagem, e ali está todas as informações. Sim. E as pessoas para quem o senhor tinha emprestado o cheque presta serviços para a prefeitura? Não, essa pessoa não presta, mas na narrativa do Ministério Público, essa pessoa, ela tem, na narrativa, ela tem uma ligação com uma empresa que presta serviço há muito tempo, não só agora.
Uhum. Tá certo, então. Bom, prefeito, é vida que segue, prefeito. Como é que o senhor vai administrar esses últimos 25 dias? Olha, Elias, eu vou tentar, né, fazer de tudo para que Imbé fique naquela mesma condição que estava antes de eu sair. Decaiu bastante os serviços aqui, porque teve contratos suspensos, né, que me parece que agora, parece que também saiu uma decisão onde foi autorizado o retorno de vários outros serviços que tinham sido suspensos. Então eu vou chegar na prefeitura, não cheguei na prefeitura ainda, estou na minha casa aqui conversando com outras pessoas também, e vou identificar e, enfim, nós vamos trabalhar bastante. Tem muito fechamento, tem questão de fechamento de contas, tem a questão da preparação da cidade, a limpeza da cidade, manutenção, que é algo que a gente cuida muito, né, que foi prejudicada pela suspensão dos serviços, que me parece que agora estão autorizados. E enfim, eu vou tentar ajudar o IC nessa transição também, né, o prefeito eleito, para que entre aí o 1º de janeiro com a cidade organizada, cidade em dia, ainda mais nesse momento difícil de pandemia. Emily Norte. Olha, eu tive uma reunião com a Rosa, nossa secretária executiva, no sábado, tentando me inteirar dos assuntos. Provavelmente na quinta-feira nós teremos uma reunião já com algumas deliberações. Em relação a este novo decreto do governo do estado, como é que o senhor está analisando? Olha, pode estar acontecendo aquilo que nós temíamos lá atrás, né, que é adentrar o verão com a pandemia e daí prejudicar toda a nossa economia. O governador, por um lado, eu entendo, ele está... A taxa de ocupação, né, das UTIs está quase 100%, não morreu ninguém aqui ainda por falta de atendimento, mas daqui a pouco, se não controlar, pode acontecer. Talvez a calibragem para algumas situações das medidas não foi a ideal, talvez a calibragem não foi, mas tinha que se tomar alguma medida. E claro que os municípios têm que ser parceiros do Estado. Afinal de contas, nós temos ainda a condição, né, considerando que estamos aí no dia 7, de tomarmos medida e, num curto espaço de tempo, termos resultados sanitários positivos. Então, acho que talvez só tenhamos que calibrar essas medidas e colocar o mais rápido possível em funcionamento os 10 leitos de UTI, outros 10 leitos de UTI no Hospital de Osório, que nós já ajustamos há praticamente 3 meses atrás, Elias. Tu te recorda disso aí? Exatamente. E que demorou muito para sair do papel. Demorou muito, já era para estar em funcionamento. Mas, se Deus quiser, creio que aí até o dia 20 de dezembro, 25, estará em funcionamento, que é muito importante para a estratégia, né, de enfrentamento aos casos que são urgentes aqui na região. Agora, prejudica bastante a temporada de veraneio, né, prefeito? Mas também, por outro lado, nós temos que preservar a vida, né? E também não podemos demonizar o comércio, porque a gente tem observado, não é o comércio que é o culpado, é o comportamento das pessoas. Não, Elias, eu sempre tenho falado aqui, ao longo desses últimos meses, que o comércio se comporta muito bem. No comércio, tu não vê algazarra, aglomeração, o comércio está ali, tem as fitas, tem a álcool gel, tem exigência de utilização de máscara, do distanciamento. O comerciante, fora, claro, esses casos de alguns bares que acabam extrapolando, mas estou falando do comerciante comum, né? Esse que vende no dia a dia, esse está cumprindo rigorosamente. Olha, creio que dificilmente alguém vai ser infectado no nosso comércio. Principalmente no pequeno e no médio comércio, né? Agora, e por isso que eu digo que essas medidas têm que ter uma calibragem necessária para que a gente não perca emprego, ao mesmo tempo também desacelere assim, a economia, porque afinal de contas o Estado precisa arrecadar também, até para manter os leitos, os municípios também precisam de arrecadação. É uma fórmula, Elias, que ninguém sabe, na verdade, mas, enfim, eu acho que discutindo, dialogando semanalmente, a gente tem condições de encontrar uma melhor saída, sempre conversando com quem sabe
e com quem está lá na ponta também. Agora, o grande problema, até tem alertado muito Luiz Genaro, que nós estamos atacando, né? Atacando a consequência, não a causa, né? A consequência... Eu não entendi. Sim, nós estamos atacando, ou melhor, estamos fazendo, né? Leito de UTI para cá, mais leito, e reivindicando e construindo, mas a causa é lá, é a falta do distanciamento social, né? Sim, e daí por isso que o Estado acaba tomando essas medidas. Talvez essas medidas, elas não tenham a calibragem ideal, mas realmente nós estamos muito preocupados, né, como um todo, para atacar depois já de infectado, sendo que nós tínhamos condição de trabalhar melhor antes da infecção. Exatamente, que é a causa, né? Que é a causa. O que causou todo esse problema é a infecção, coronavírus. Agora, nós liberamos jogos coletivos, esportes coletivos, liberamos os bares, liberamos isso, aquilo, aquele outro, né? E acabamos, então, nós mesmos nos prejudicando, né, prefeito? Esse foi o grande problema. É uma questão de comportamento também, porque tem uns que aceitam, que sabem que existe o vírus, que pode ser contaminado, e tem outros que não, que querem mesmo arriscar. E daí, o que faz? Não, é uma situação muito, muito complicada, e todos também querem trabalhar, né, prefeito? Exatamente, porque precisam, né? Porque tem família, existe os boletos, né? O aluguel, a prestação, enfim. É difícil, é muito difícil. E também o tempo, as pessoas acabaram ficando cansadas, são 9 meses, né? Mas não dá para a gente analisar por esse prisma também, né, do cansaço, porque se nós formos, e foi um exemplo até utilizado pelo próprio Genaro, se nós vamos perguntar para uma pessoa que ficou lá 30 dias, 40 dias, que por sorte sobreviveu numa UTI, se ela gostaria de estar cansada ou gostaria de ter passado por todo esse sufoco. Certamente gostaria de estar cansado de ficar em casa. Exato. Não, também. É uma situação, nós não podemos fazer esta comparação, esta analogia, né, economia, ou essa comparação, botar na mesma balança, economia e saúde, né, porque a saúde sempre vai estar acima de tudo isso. Claro. Não, claro. A saúde é em primeiro lugar. Por isso que existe todo um movimento, assim, dos municípios, do Estado. E claro, e a vacina está aí, já tem países que estão vacinando, tomara que o Brasil também, considerando que é um dos principais países do mundo, né, onde a doença está ativa ainda, muito ativa, tomara que o governo brasileiro também consiga se movimentar para que a gente tenha rapidamente a vacina. Eu estou observando, os municípios da região metropolitana estão até se mobilizando para comprar vacina, através de um consórcio, os municípios comprarem. O Litoral Norte pode fazer isso também ou não, prefeito? Nós iremos discutir na próxima reunião essa situação. No entanto, me parece que vai ter um grande imbróglio jurídico, até porque o Estado de São Paulo já anunciou que vai comprar vacina, no entanto, a vacina não está liberada pela Anvisa. Ou seja, será que comprando um produto não liberado pela Anvisa, a regra é que não pode ser utilizado? Claro. Como é que vai ser utilizado? Nós temos medicações que são utilizadas em outros países, que as pessoas vão para outros países tomar essa medicação, porque aqui não pode, que a Anvisa não permite. Então, acho que nós vamos ter que talvez dialogar mais com a própria União, porque de nada adianta comprar algo que não pode ser, que não é permitido aqui. Não adianta vacinar as pessoas de uma forma escondida, né? Claro. Até mesmo não tem como chegar, talvez não tem como chegar nos municípios um produto que não tem liberação da Anvisa. Mas agora tem também vacinas que já estão sendo liberadas pela Anvisa também, né, prefeito? Tem, essas aí estão mais atrasadas, assim, né? A mais próxima, que é a Coronavac, ela não está ainda. O grande problema é que colocar a politicagem acima da saúde. Pois é, e existe uma disputa política, me parece, né, a respeito do dono da salvação, de quem é que vai aplicar primeiro a vacina. Me parece isso não é bom, isso é muito ruim. Coisa de louco, né? Esperamos aí que a União e os estados possam dialogar com mais seriedade em relação a esse assunto. Tá certo.
Presidente, algo mais que o senhor gostaria de informar que não perguntei? Não, Elias, só te agradecer novamente o espaço, né, o espaço que tu me deu aí durante esse tempo que eu fiquei afastado, e dizer que estamos retornando aí, vamos fazer dentro do possível, dentro do que é permitido, nesses últimos dias como prefeito, o máximo possível para que a gente possa, o IC possa, a partir do dia 1º de janeiro, dar continuidade num trabalho de ascensão aqui da nossa cidade. Tá certo, presidente. O senhor sabe que nós sempre procuramos ser o mais justo possível, não condenamos ninguém por antecipação e nem absolvemos ninguém por antecipação. E assim como nós demos o espaço amplo e o senhor prontamente também se prontificou para esclarecer os fatos quando o senhor estava sob o efeito ainda daquela operação Afinidade, nós também temos a responsabilidade de lhe dar o mesmo espaço para dizer, olha, o prefeito está voltando também. E o mesmo espaço para que o senhor possa, então, também argumentar sobre a sua defesa nesse sentido. Tá certo, prefeito? Não, Elias, eu te agradeço e pena que isso não acontece em todos os meios de comunicação que divulgaram, né? Porque agora, quando tem um retorno assim, talvez nem 10% das pessoas ficam sabendo, né? Mas eu te agradeço aí a Rádio Osório por essa oportunidade e estou aqui de cabeça erguida e sempre à disposição. Que infelizmente, prefeito, geralmente, né, a notícia não é quando o cachorro morde o prefeito, sim quando o prefeito morde o cachorro. É verdade. Infelizmente é isso. Isso é triste. Mas, e o que tu falou, a gente nunca deve, isso eu sempre fiz na minha vida, quando se tem um fato, nem previamente condenar, nem absolver, deixa o transcorrer os dias e o devido processo legal, né? Eu acho que o devido processo legal e o contraditório eles ainda são princípios, são direitos que nós conquistamos que nós nunca, jamais podemos abrir mão. E as pessoas têm que saber que isso entende, que isso é necessário, o Estado Democrático de Direito. Tá certo, então. Prefeito, grande abraço, foi um prazer falar com o senhor, hein? Abraço e um bom dia a todos. Valeu, muito obrigado. São 9 horas mais 54 minutos, 21 graus, 5 décimos a temperatura. O tempo em Osório apresenta-se neste momento parcialmente